Bom, irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Dando sequência à nossa exposição, estamos caminhando bem no Evangelho de Lucas. Eu acredito que até o final desse semestre nós cheguemos à conclusão dessa exposição. Eu sempre digo que não é uma exposição exaustiva, mas nós procuramos extrair o principal. Que se fosse exaustivo, nós passaríamos uns 4 ou 5 anos só expondo Lucas nos domingos à noite. Nós estamos desde julho de 2021, então eu tenho 1 ano e meio, né? Vamos para 2 anos de exposição. Lucas capítulo 17, do verso 20 até o 37, antes da leitura, vamos orar. Poderoso e altíssimo Pai, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Recebe, aceita o nosso culto como aroma suave às Tuas narinas. O nosso culto é para o Senhor, é para agradar ao Senhor. E, ó Deus, nesse instante em que olharemos para a Sagrada Escritura, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Tua palavra já foi lida ao longo desse culto e o Senhor já falou conosco. Que agora o Senhor tenha misericórdia, que as considerações, as ponderações que serão extraídas da Tua palavra possam chegar ao nosso coração e de encontro ao pecado, ir ao encontro das nossas necessidades. Tenha piedade de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lucas 17, do verso 20 até o final do capítulo. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Virão os dias em que vocês irão clamar, Maranata, mas ainda não é o tempo. 23. E vos dirão, ele ou aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, trabalhando, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, também trabalhando, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Meus irmãos, a temática do nosso sermão essa noite é que Jesus voltará. É uma promessa
que o Senhor fez. O Senhor Jesus voltará. Ele já veio há cerca de 2000 anos atrás na Palestina do século I. Fatos históricos apontam para isso, os evangelhos apontam para isso. Ele veio a primeira vez e ele virá a segunda vez. Jesus é indagado aqui pelos fariseus, os seus opositores, sobre o tempo da chegada do reino de Deus. Quando, afinal de contas, esse reino será pleno? E aqui vale um parêntese. Por que eles fazem essa pergunta a Jesus? Os mesmíssimos problemas que enfrentamos na atualidade eram enfrentados pelas civilizações antigas. As opressões, as injustiças, a miséria, as patologias de toda sorte e toda sorte de desavenças e desavenças terríveis. Os distúrbios e as distorções familiares. Para os irmãos terem ideia, Nero foi iniciado sexualmente por sua mãe. Por sua mãe. Então, não é uma novidade dos nossos dias. Algumas pessoas dizem, pastor, mas hoje o mundo está muito mal. Antigamente era mais fácil criar filhos. O mundo sempre foi assim, irmãos. Sempre tivemos dificuldades, sempre tivemos problemas. E a questão dos fariseus é a seguinte: quando, afinal de contas, esse seu reino virá e essas injustiças e essas questões serão cessadas? Eles aguardavam a chegada de um reino exterior, visível, terreno e temporal. Um reino no qual os judeus, aquela nação, ocupariam um lugar de proeminência, teriam um lugar de destaque. E essa pergunta que eles fazem a Jesus sobre quando será o reino dele plenamente, quando chegará, abre portas para o Senhor falar verdades solenes, importantes sobre a natureza e o seu reino. E é sobre isso que vamos falar essa noite. A primeira verdade é que o reino de Deus não será estabelecido com exibição externa. O reino de Deus não será estabelecido dessa forma. É bem verdade que a igreja é a agência do reino de Deus na terra. É bem verdade que dentro de uma cosmovisão cristã, nós somos chamados para aprendermos o evangelho, sairmos por essas portas e fazermos a diferença. Seja na área da educação, na área da saúde, na política, na economia, no direito, na medicina, que seja, qualquer área que o Senhor nos chamar, nós temos de fazer a diferença. Mas não significa que essa contracultura e essa mudança de cultura seja o estabelecimento do reino de forma plena. O reino está muito além disso. Temos o chamado para o testemunho, mas o reino de Deus não será estabelecido numa questão de forma meramente externa. Esse reino é diferente de qualquer reino que os fariseus já haviam lidado e conhecido. Não se trata de uma mera estrutura governamental ou de uma estrutura governamental com palácios, com cortes, com casas de leis. Não tem aparato militar, não existe exército. Por isso não pode ser identificado geograficamente. Onde está o reino de Deus? Ei-lo aqui ou lá está? Esse reino é uma realidade espiritual invisível. Hoje pela manhã, nas classes para adultos, nós falamos sobre os sacramentos. São atos visíveis que apontam para uma graça invisível. Nós não podemos apalpar, ver, mas nós sabemos que o Senhor está preparando. Ele está entre nós e também dentro de nós. É a resposta que o Senhor Jesus diz. O reino de Deus já está nos corações daqueles que foram chamados. Então, onde alguém se submete ao governo soberano de Deus, onde uma pessoa é alcançada pela graça de Deus, a graça é irresistível, o reino de Deus é chegado. A plenitude desse reino
não será estabelecida de forma visível, mas ela será estabelecida de forma repentina. Versos 22 a 25 vão retratar isso de uma forma muito clara. Jesus fala aos seus discípulos que antes da sua gloriosa vinda, ele mesmo precisa padecer e precisa ser rejeitado por toda uma geração. Mas haveria um tempo em que os seus seguidores também teriam de passar por momentos de sofrimentos, dias de intensa oposição, perseguição e opressão. Os discípulos do Senhor seriam oprimidos. E nesse tempo de dificuldades e de problemas, muitas vezes intermináveis, de labirintos existenciais, o que vai restar aos cristãos além da oração? Maranata. É o que vai nos restar. Maranata. De fato, esse mundo sem Cristo não tem jeito. Lamento dizer para os irmãos, sem Cristo, de mal a pior. Não tem jeito. A redenção do mundo não está centrada em governo político, em economia, em grandes ícones, na educação, como muitos falam, que se tivesse uma educação melhor, o país seria outro. Talvez sim, em alguns aspectos econômicos, mas será que o seria em aspectos morais? Porque a Suíça já foi um país cristão. Índice de educação alto, mas de ceticismo alto também. Será que a solução está em algo que possamos gerar nesse mundo? Mas os seus seguidores passariam por esses momentos. E nesses momentos, eles clamariam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As dificuldades nos impulsionam e nos levam para a realidade do reino de Deus, para a necessidade do reino de Deus, para o anseio da vinda do reino de Deus. São justamente essas oposições. Também nesse tempo de tribulação, surgiriam falsos cristos, falsas propostas de salvação. Verso 23. E ao invés de darem ouvidos a essas falsas mensagens, meus irmãos, impressionante como a Bíblia é atual há 2000 anos atrás. Hoje em dia, nós vivemos muito em torno de mensagens curtas, ao tal dos emojis, né? Eu estava vendo essa semana sobre comunicação e a pessoa disse o seguinte, não mande emoji que te infantiliza. Tem tanto joinha que a gente manda, né? A namastê, outros símbolos. O mundo hoje é feito de mensagens rápidas, instantâneas. Tem pessoas, eu estou tirando esse hábito da minha vida, que deitam, a primeira coisa que pegam é o celular. Ela acorda assim, né? Ela acorda assim procurando o celular e já vai olhando mensagem na cama, nem lava os olhos, não faz mais, primeiro vê as mensagens. O mundo é movido disso. E a Bíblia fala, surgirão falsos cristos, portando mensagens messiânicas de salvação, falando a respeito de um outro reino, com uma outra natureza, com uma outra ênfase. Não deis ouvidos a essas mensagens, porque o reino de Deus não terá esse caráter de exibição meramente visual. A igreja é o monumento de Deus, mas o reino de Deus é muito maior do que a igreja, é muito mais amplo do que a igreja do Senhor. Então, o texto diz que esse reino chegará de forma plena, mas de maneira muito repentina. Será como um relâmpago que risca os céus, brilhando de uma extremidade à outra. Mas além do reino de Deus não ser meramente terreno, uma outra verdade que esse texto fala a respeito do reino é que a chegada do reino surpreenderá a muitos. Versos 26 a 31. Talvez muitos desses que deram ouvidos aos falsos cristos. E quando eu me refiro a falsos cristos, eu não estou falando só de questões religiosas. São todas as questões e pensamentos e filosofias que tiram Deus da nossa vida, que ocupam o lugar de Deus. Pode ser uma heresia, pode ser uma falsa religião, pode ser um ídolo do mundo, um ídolo que nós criamos. Então, promete, mas não vai oferecer aquilo que promete. Jesus compara a sua volta aos dias de Noé e aos dias de Ló. Duas catástrofes aconteceram.
o dilúvio e a subversão, a destruição de duas cidades, Sodoma e Gomorra. E se você me perguntasse se o dilúvio foi universal ou local, eu diria que foi universal mesmo. Porque é assim que a Bíblia retrata. Certa feita alguém foi indagado, mas é difícil de acreditar que um homem ficou no ventre de um peixe 3 dias e 3 noites, e depois desse período ele foi regurgitado na praia vivo. E o crente respondeu: se Deus tivesse dito e feito que esse homem tivesse engolido um grande peixe, e o grande peixe ficasse na barriga dele 3 dias e 3 noites, e ele regurgitasse o grande peixe vivo, eu teria que acreditar na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o dilúvio foi total, subverteu, eliminou a impiedade. A maldade não era localizada numa região específica, era generalizada, era no mundo antigo. E veja que essas duas gerações, o que chama a atenção sobre os diluvianos e os sodomitas, os gorromitas, é que eles foram alertados antecipadamente. Deus alertou. Os alertas do Senhor vieram. Mas ambas as civilizações continuaram a vida sem dar a devida atenção ao alerta do juízo. Os antediluvianos continuaram comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Os habitantes de Sodoma, de onde vem o termo sodomismo, sodomitas, continuaram comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando. Ou seja, eles continuaram tocando a vida deles. Eles continuaram trabalhando, eles continuaram estudando, continuaram criando seus filhos. Não há nenhum mal nessas atividades. Não há nada de errado nisso. Inclusive nós fazemos isso. Nós cuidamos da nossa vida e é necessário que isso seja feito. Todas essas coisas são lícitas, são legais. O problema é que essas pessoas investiram todos os seus esforços, a sua mente, o seu coração, inteiramente voltados para a vida terrena, a vida debaixo do sol. Trabalhavam 12 horas por dia, pagavam escolas caras para os filhos, cuidavam da saúde. E a gente, meus irmãos, se a gente for pensar o tanto de coisa que a gente precisa fazer, é muita coisa. É muita atividade. Mas não priorizaram o reino de Deus. Não houve nenhum investimento na sua vida espiritual. Colocaram as bênçãos de Deus no lugar do Deus das bênçãos. E as bênçãos se tornaram os seus ídolos. Transformaram as dádivas de Deus na única razão para viver e se esqueceram de Deus. Qual é a sua razão de viver? A sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu trabalho, até mesmo o ministério local na igreja, isso também pode enganar. A razão para viver tem que ser Deus. E assim estará o mundo quando Jesus voltar. As pessoas estarão pensando apenas em seus interesses imediatos e terrenos, não fazendo nenhuma provisão para a espiritualidade. Lembra daquelas parábolas das 10 virgens? Que uma era precavida? Ela se preparou para aquele momento de escassez, as outras foram nécias, loucas, e não se prepararam. Não investiram na espiritualidade. No dia do Senhor, será impossível pensar em resgatar algo de valor dentro da casa. Se a sua casa pegasse fogo, o que você voltaria para buscar? O álbum de casamento? O álbum do seu filho bebê? Algum dinheiro que está guardado lá? Não recomendo guardar dinheiro em casa. Tem gente que tem esse hábito. Alguma joia que está num cofre? O que você voltaria para buscar? Muitos voltariam com um carrinho de mão ou com um caminhão de mudança, se desse. Pois no dia do Senhor, não tem como voltar. Não há nada para buscar.
Ninguém poderá escapar ou se esconder do Filho do Homem. É o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17. Os evangelhos dizem que na vinda do Filho do Homem, todo olho o verá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ninguém poderá escapar. Mas além do reino de Deus não ser meramente terreno e chegar de forma surpreendente, uma última verdade que podemos aprender desse texto, tem outras, mas eu quero destacar essas 3, é que será inútil o falso compromisso. Verso 32. A mulher de Ló avançou bastante na sua confissão religiosa. Era a esposa de um homem justo, Ló era justo, aquele justo que Abraão intercede diante do Senhor. Primeiro 50, o número foi caindo. Ló era um homem justo. Por meio de Ló, ela estava ligada a Abraão, pai da fé. Olha só que privilégio. Você ser parente de Abraão, de Moisés. Um enorme privilégio. Juntamente com seu marido, ela iniciou a fuga de Sodoma no dia da destruição. Mas a mulher de Ló deixou seu coração em Sodoma. A mulher de Ló cometeu o mesmo erro que mais adiante o povo de Deus iria cometer em Êxodo, durante a sua peregrinação de 40 anos. Meus irmãos, foram 40 anos andando em círculos no deserto, um percurso que eles fariam em meses. Não duraria nem um ano. Questão de meses, em linha reta, eles chegariam na terra prometida. Mas eles ficaram 40 anos andando em círculos. Ou seja, esse andar em círculos é que a pessoa se depara com as mesmas questões, com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas, e ela não consegue avançar. Ela fica andando em círculos. E a Bíblia diz que foi trágico, porque uma geração de mais de 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Apenas 2 escaparam. 2. E por quê? Porque o povo de Deus havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. O saudosismo pelos abobrões, pelos cebolões. Olha só que coisa ridícula. A Bíblia é irônica. Saudosos em relação às abobradas, cebolões, o que era servido no Egito, e não se contentaram com o maná que Deus mandava do céu. Deus era o padeiro, todo dia de manhã o pão estava lá, Deus mandava carne, Deus mandava água. Meus irmãos, a mulher de Ló havia deixado seu coração em Sodoma, desobedeceu o anjo do Senhor, olhando para trás, e imediatamente ela foi morta e transformou-se em uma estátua de sal, que as crianças tanto cantam, né? Aquele olhar da mulher de Ló parecia algo insignificante, porque afinal de contas ela havia preparado toda a mudança, já estava de caminho para fora da cidade. O que é uma olhadinha para trás? Deixa eu dar só uma olhadinha, não tem um problema. Mas aquele olhar revelava sua desobediência interior. O mandamento do anjo foi enfático, foi claro: não olhes para trás. Gênesis capítulo 19, verso 17. Não olhes para trás. Ao olhar para trás, ela demonstrou incredulidade e soberba. Parecia duvidar que Deus de fato fosse destruir Sodoma. Eu vou dar uma conferida aqui para ver se vai ser destruída mesmo. Parecia não acreditar que Deus estava falando sério, que parecia que Deus estava blefando. Nosso Deus não mente. Ele não mente. Aquele olhar revelava o amor secreto que aquela mulher tinha pelo mundo, embora o corpo estivesse fora da cidade. Havia deixado para trás as suas paixões, não sabemos quais.
Seus olhos voltaram para onde estava o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Este foi o ponto crucial do seu pecado, o amor ao mundo. O mundanismo prendia sua alma em Sodoma. Ainda hoje, irmãos, lamentavelmente, há muitos crentes professos que estão junto ao povo de Deus, mas continuam amando o mundo. E Jesus é enfático ao dizer que a vida amando o mundo é perdê-la. Quem ama o mundo, quem ama a sua vida, está perdendo. Quem se ama demais. E perder a vida na perspectiva do mundo, quando nós perdemos para Deus, na verdade nós estamos ganhando a nossa vida. Então essa noite eu falei que o Senhor voltará. Jesus voltará. O reino de Deus não será estabelecido com exibição externa. A chegada do reino surpreenderá a muitos. Muitos serão surpreendidos e será inútil o falso compromisso. O texto deixa evidente que a humanidade não está dividida entre ricos e pobres, doutores e letrados, homens, mulheres, grandes, pequenos. Está dividida em dois grupos: os que são salvos e os que ainda permanecem perdidos. É isso que o texto deixa claro. Quando o Senhor Jesus voltar, nem mesmo a intimidade física, dois na mesma cama, um será levado, outro será deixado. Nem a sociedade de trabalho, duas mulheres moendo, dois homens no campo, um será levado, outro será deixado. Nada disso vai poder impedir essa separação do Senhor. Aos que serão arrebatados e aqueles que serão deixados à própria sorte para o juízo de Deus. Eu sou milenista. Eu vejo esse texto como a segunda vinda de Cristo. O Senhor voltando, já arrebatando a igreja para si, e os outros já sendo conduzidos ao juízo final. Essa é a concepção que eu tenho desse texto. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Alguns pensam, mas o que isso tem a ver? Parece algo que o Chapolin Colorado falou, né? Algo assim. Não, tem verdade bíblica aqui. Quem estiver espiritualmente morto, ali haverá julgamento. É isso que Jesus quer dizer com essa palavra, com essa frase. Quem estiver espiritualmente morto, ali mesmo já vai acontecer o julgamento. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós somos filhos do pacto da aliança, a igreja da aliança. E temos uma jornada que muitas vezes é penosa, é difícil. Temos as nossas questões, as nossas indagações, todos têm. Mas que Deus preserve as nossas vidas, que Deus preserve o nosso coração, que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. É o que nós precisamos, de um coração e de uma mente guardada em Cristo, um coração e uma mente que rejuvenescem a cada temporada que nós vivemos. Nosso corpo está deteriorando, os nossos bens estão deteriorando, mas que o nosso homem interior se renove, que essas promessas feitas pelo Senhor sejam apropriadas pela igreja para o nosso próprio benefício. Então que nós tenhamos em nossos corações esse desejo cristão genuíno. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.